Oi galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma trilogia de livros que é muito comentada nas bookheads gringas, mas eu acho que ainda não chegou na boca do povo daqui do Brasil. E eu tô completamente obcecada por essa trilogia, porque mais a minha cara do que ela não existe. It's true you don't see many dwarf women. Hoje nós vamos falar sobre a trilogia Bilionários da Dreamland, da Lauren Asher. Mas antes eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês já ouviram falar dessa série, porque realmente tem muito gringo que fala dela. Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais, que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. Não se esquece também de seguir as redes sociais da nossa lojinha, porque lá a gente tem vários produtinhos literários pra galera que ama ler, e eu sei que nesse canal muita gente ama ler. E agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo. Antes de tudo, classificação indicativa. Gente, 18 anos, só para maiores de idade, não discutam comigo. Esse livro aqui, ele aborda tantas, mas tantas problemáticas que nem se eu quisesse eu conseguiria falar todas, porque eu acho que teve algumas que eu nem consegui pegar. Mas entre as incontáveis problemáticas que o livro aborda, a gente vai ter luto, daddy issues, abuso familiar, capacitismo. Eu podia falar assim. Não sei se eu podia falar essa palavra, mas enfim, tem incontáveis problemas, além de também um relacionamento explícito entre os protagonistas. Então, vamos cuidar da nossa cabecinha, como sempre, e é isso. Mas então, vamos lá. Essa trilogia, por enquanto, só tem 2 livros lançados. O terceiro vai ser lançado nos Estados Unidos no dia 31 de janeiro do ano que vem, já tá chegando. Já tem capa, já saiu em pré-venda, o pessoal já tá bem animado para o lançamento desse último livro e já tá tudo acontecendo nos Estados Unidos. Entretanto, no Brasil a gente só tem um livro traduzido e publicado, que é o primeiro. O nome dele ficou, em vez de Fine Line, ficou Amor Entre Linhas, e ele foi publicado pela editora Essência. Já o segundo livro, Terms and Conditions, ainda não tem no Brasil, tá, meninas? Vai ter que esperar um pouquinho, porque até onde eu pesquisei não tem nem previsão para esse livro ser lançado aqui no Brasil por enquanto. Eu desconfio que ele vai ser lançado sim no Brasil no ano que vem, mas apenas no segundo semestre. Já que o primeiro, O Amor nas Entrelinhas, foi lançado agora em setembro, faz um pouquíssimo tempo. Então provavelmente o segundo vai sair só no segundo semestre do ano que vem. Já o terceiro livro, Final Order, como eu já mencionei, vai ser lançado na gringa no final de janeiro. E eu desconfio que aqui é só em 2024. Mas a gente lida com isso, né? Agora vamos ver como é que eu vou fazer pra explicar a história dessa trilogia pra vocês. Senta que lá vem a história. Basicamente, imaginem que o Walt Disney teve um filho muito escroto e 3 netos muito sofridos. Basicamente, essas crianças perderam a mãe quando eram bem pequenos, o pai se afundou no álcool, batia e desestimulava eles, e a única salvação dessas crianças era o avô, que nesse caso é o Walt Disney. Depois de ficar em coma por 2 anos, o Walt Disney ele acaba falecendo e deixa a Disney Company tudo, os parques, a empresa de animação, o stream, deixa tudo. Deixa toda a Disney Company para os netos e não para os filhos. Mas para herdarem a empresa, os netos vão ter que cumprir algumas missões até uma data específica, e nenhum deles pode falhar nas suas tarefas. Se um falhar, ninguém herda nada. Basicamente a história vai ser essa, mas é óbvio que na história a gente não tá falando de Disney, a gente tá falando de uma empresa que ela nomeou como Dreamland. Uau! Quanta diferença! É aquela coisa, né, gente? Vamos evitar um processo. Mas é basicamente isso, e fica muito explícito que ela realmente se inspirou na Disney para escrever o livro. No primeiro livro, Amor nas Entrelinhas, a gente vai conhecer o Rowan e a Zara. Inclusive, gente, nomes horrorosos. Porque quando falava Rowan, eu só pensava no Menino do Trono de Vidro, da Sarah J. Maas.
péssimo pra minha imaginação, porque já imaginava uma tatuagem na cara, um cabelo branco, enfim. E Zara, eu só conseguia pensar na loja de roupa. Tava muito difícil pra mim. Horríveis esses nomes, odiei, péssimos. O Rowan tem o grande objetivo de se tornar CFO da empresa, mas uma das missões dele, a missão que o avô deixa pra ele em testamento, é que ele precisa assumir a diretoria do parque de diversões da empresa, basicamente o Disney World. E durante esses 6 meses ele não deve só comandar o parque, mas ele também tem que dar alguma ideia visionária para fazer com que o parque volte a ser inovador e mágico. No meio do caminho ele vai acabar conhecendo uma empregada do parque, que é a Zara, e ele vai descobrir que por algum motivo ela tinha uma ligação muito forte com o avô dele. E basicamente os dois vão acabar se aproximando, ela inclusive vai fazer parte de projetos para construir novos brinquedos no parque, justamente para que ele consiga enxergar de novo a magia, não apenas na Dreamland, mas também no parque, toda aquela emoção que ele tinha quando ele era criança. Essa é uma história lindíssima, mas eu tenho que pontuar que vocês precisam prestar muita atenção enquanto estiverem lendo o livro. A Zara, ela é uma personagem muito intensa e tem muitas coisas que acontecem com ela para que ela tenha essa intensidade. Basicamente, a Zara, ela passou por problemas psicológicos muito fortes e tem alguns capítulos em que ela vai falar sobre esse assunto e é muito tenso esses capítulos e é muito descritivo. Então eu realmente acho que quem for ler essa série, leia com certo cuidado, principalmente se você tiver algum gatilho sobre problemas psicológicos. O livro também vai tratar sobre capacitismo, já que a irmã mais nova da Zara, ela tem síndrome de Down. E ela realmente consegue quebrar todos os estereótipos possíveis que pessoas com síndrome de Down teriam. Então, basicamente, a menina é super forte, super inteligente, super independente. Inclusive, ela tem um namorado fofíssimo. O Rowan e a Zara, eles são protagonistas maravilhosos, eles são personagens que a autora ela realmente conseguiu desenvolver. E eles são aqueles tipos de personagem que foram feitos, escritos e pensados para realmente serem almas gêmeas, um combina muito com o outro. Inclusive, é muito fofo, porque todos os homens dessa família são muito românticos. E ele faz nada mais, nada menos do que fechar um evento literário para que ela consiga conhecer a autora preferida dela. Gente, é lindo. Eu amo essa cena. Essa cena é maravilhosa. Essa cena, para as fanfiqueiras de plantão, é terrível. Olha, o Terry ama o amor. Já no segundo livro, Terms and Conditions, a gente vai ter um incrível, um maravilhoso plot de casamento por conveniência. Já que o irmão mais velho do trio, o Declan, para ele conseguir herdar a empresa e se tornar CEO, ele precisa se casar e ter filhos. Então ele vai acabar se casando com ninguém mais, ninguém menos que a assistente dele, a Iris, que é uma mulher maravilhosa, mas que também passa por muita coisa durante a história. É explicado que a Iris ela foi abandonada pelo pai e criada pela mãe e pela avó, e que ela também tem dislexia. Mas, porém, entretanto, todavia, ela nunca deixou isso interferir na vida profissional dela e ela é extremamente esperta e inteligente, então ela consegue contornar toda a situação sem o Declan nunca perceber que ela era disléxica. Na verdade, ele percebe sim, inclusive, ele faz todo mundo mudar como é que chama? A tipografia do e-mail para conversar com ele, porque quem olha os e-mails dele é ela, e fontes com serifa são mais confusas para quem tem dislexia, então ele faz todo mundo usar a fonte com serifa. Ou é o contrário, é alguma coisa nesse sentido, e é muito fofo. Ai gente, essa série é terrível. Eu considerei esse segundo livro um pouquinho mais pesado do que o primeiro. Eu acho que o Declan e a Iris, eles são personagens muito mais complexos do que a Zara e o Rowan. E eu acho que a autora, ela conseguiu realmente abordar isso. Não ficou um livro maçante, mas você percebe que os dois personagens são muito mais construídos do que os do primeiro livro. E assim, isso é uma questão de gosto, assim, essa questão dessa construção. Eu acabei me apegando muito mais ao Rowan e a Zara do que a Iris e ao Declan.
Mas eu confesso que realmente a Iris e o Declan são dois personagens que são muito mais construídos, que tem muito mais nuances, e a autora ela consegue abordar isso muito bem. Mas eu simplesmente amei a escrita da Lauren Asher. Eu acho que ela tem uma capacidade que poucos autores têm, que é de realmente fazer com que a gente esqueça que a gente está lendo um livro. Faz a gente mergulhar completamente na história, e tem horas que você até esquece que aquilo é uma história fictícia. Porque tem muitas horas que a gente esquece e acha que realmente aquilo aconteceu na empresa da Disney na vida real. Então ficou muito bom, é um livro fantástico, a escrita dela é muito leve e é muito gostosa mesmo de ler, são histórias muito gostosas de ler, faz você esquecer completamente que aquilo ali é literatura, que aquilo ali é fictício. Ambos os livros tiveram alguns detalhes que eu particularmente mudaria, como, por exemplo, abordar mais sobre o relacionamento do trio com o avô, para saber realmente ali como é que eles... como é que era a dinâmica deles quando o avô ainda era vivo, quando ele ainda tá antes do coma. Eu acho que faltou um pouquinho isso, mas realmente são muitos detalhes, assim. A leitura ela ainda é muito confortável, a leitura ainda é incrível, mas são pequenos detalhes em que eu mudaria se eu fosse a autora. Mas é óbvio que a experiência não muda em nada. Ainda, como eu disse, é um livro maravilhoso. E agora, antes de eu dar minha opinião final sobre essa história, eu quero pedir de novo, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês já leram essa duologia, né, por enquanto, porque vai virar uma trilogia ainda, e o que vocês acharam. Me segue também nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. Não se esquece também de seguir as redes sociais da nossa lojinha, porque lá a gente tem vários produtinhos literários pra galera que ama ler, e eu sei que nesse canal muita gente ama ler. Mas então eu vou dar 4 estrelinhas e meia pra Amor das Entrelinhas e 4 estrelinhas pra Terms and Conditions. Isso justamente porque eu gostei muito dos dois livros, mas eu me apeguei muito mais a Zahara e o Rowan do que o Declan e a Iris. E tem algumas coisinhas ali que eu mudaria, alguns pontinhos ali muito específicos. Por exemplo, eu ainda não entendi muito bem como é que a Zahara ela conheceu o avô dos meninos. Isso ficou meio nebuloso ainda, não sei. Eu alteraria poucas coisas se eu fosse autora, mas ainda assim são livros muito bons que eu recomendo muito a leitura, porque realmente é fantástico. Vale completamente o hype que os gringos estão colocando nessa trilogia. A Lauren Asher, eu acho que ela, assim, ela já tem 4 livros publicados, né, de outra série, agora ela veio com esses 2 e tá vindo com o 3º. Então ela já é uma autora que tem uma certa experiência, mas eu não sinto que a primeira série dela que é Dirty Air, eu acho, o nome da série, faça tanto sucesso quanto Billionaires on Dreamlands tá fazendo lá na gringa. Então, eu acho que super vale a pena, também conhecer mais da autora. Inclusive, eu estou lendo o Dirty Air, eu acho que é esse o nome da série. Não é tão bom quanto esse, mas é divertido, eu acho que a leitura tá super valendo a pena. Eu tô muito ansiosa pra ler o livro do Callahan, porque ele é o irmão do meio e ele é aquela ovelha negra da família. A gente já percebe durante os 2 outros livros que ele também tem um problema com álcool, assim como o pai deles, e que ele não é o tipo de cara que leva as coisas muito a sério. E que o plot do livro dele vai ser um second chances com a ex-namorada. Então, assim, eu tô muito animada pra ler esse livro, porque eu acho que realmente tem um personagem dessa trilogia que merece uma redenção. Esse personagem é o Callahan, porque ele parece ser simplesmente maravilhoso quando a gente conhece ele melhor. E nos poucos momentos que ele aparece nesses 2 primeiros livros, ele é muito engraçado. Então, eu quero muito ver outro lado dele, o lado que não é o lado que os irmãos narram, mas sim o lado que ele tá sentindo. Então, tô muito curiosa pra ler esse livro. Mas então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você acate a minha sugestão de leitura, porque realmente faz... Gente, é muito bom, juro. Juro, quando você lê a sinopse, você não dá muita coisa, mas é muito legal. É muito, muito, muito legal. Mas então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima e tchau!